pergunta, né, para a gente fazer um diálogo aqui. Pode abrir o seu microfone? Amém, pastor. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Então, sobre esses acontecimentos, né, escatológicos, a gente pode dizer que todos eles já se cumpriram antes do arrebatamento e que ainda falta alguma coisa para se cumprir ainda. Se não aconteceu ainda, todos, o que falta ainda acontecer para o arrebatamento? É uma boa pergunta da irmã, né? Ela está dizendo, para o arrebatamento, qual o sinal que faltaria? Né? Bom, irmã, eu digo para a irmã assim que não falta nenhum sinal, mas vou comentar sobre alguns que dizem que ainda falta um sinal. Bom, Jesus Cristo disse, esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos ver esse texto para os irmãos poderem até abrir. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Vamos ler aqui. Ver com os irmãos. Mateus 24. Diz o seguinte: este evangelho do reino será pregado em testemunho em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Bom, o termo gentes aqui, etnia, ele é melhor traduzido por nações ou povos. E praticamente eu estou olhando aqui, olha, diversas traduções, eu tenho uma Bíblia no computador, estou olhando aqui diversas traduções, a versão corrigida, que é a mais utilizada em nossas igrejas, é a única que diz todas as gentes. Tá bom? Por exemplo, a versão revisada diz em testemunho a todas as nações. O mesmo, atualizada, a King James, Almeida corrigida fiel. Ok? Então, isso levou alguns a cometerem, na minha interpretação, o erro de dizer que Jesus só pode voltar quando todas as pessoas ouvirem falar de Jesus, por uma questão de justiça para eles serem julgados. Mas tem um erro grave aí, tá bom? O julgamento das pessoas será justo mesmo se elas não tiverem ouvido o nome de Jesus, ok? Como os nativos que viviam aqui nas Américas antes do Evangelho chegar aqui, todos terão um julgamento justo, ok? E como eu disse para vocês, no texto não está falando de indivíduos, está falando de nações. Bom, quando Jesus Cristo falou que esse evangelho seria anunciado a todos os povos, todas as nações, Jesus, ele liderava uma igreja, vamos dizer, com 12 pastores, vou colocar assim, mas também com pelo menos ali 70 discípulos, e às vezes falam em 5.000 pessoas e falam em multidões. Mas, vamos dizer, aqueles grupos, como ele disse, seriam perseguidos, e como pensar que aquele evangelho sendo pregado em um país que era escravo dos romanos, um país, vamos dizer, pobre, onde a grande parte da população vivia em extrema pobreza. Como que aquele evangelho iria alcançar todos os povos, todas as nações que até eles não conheciam, que nós sabemos que alcançou, como os povos que viviam aqui no Brasil, eles já viviam aqui quando Jesus falou isso. Os povos aqui do Brasil muito provavelmente surgiram através da navegação dos fenícios. E isso acontece aí, segundo a história, desde o ano 1000 antes de Cristo. Os fenícios podem ter vindo aqui para o Brasil, trouxe esses povos para cá, eles nunca ouviram falar de Jesus. Ok? Mas eles vão ter o julgamento justo deles. E o evangelho chegou aqui nessa terra.
Então o evangelho chegou em todas as nações, respondendo a pergunta da irmã, se todas as profecias já se cumpriram. No meu entender, todas já se cumpriram. Aquela que eles dizem que ainda não se cumpriu é essa de Mateus 24:14. É até uma questão delicada que eu ouço muitas pessoas que trabalham com missões interpretando esse versículo de maneira errada para promover um bem. Qual é? Que as pessoas ajudem missões, né? E eles dizem, irmãos, se você ajudar, o evangelho alcança todas as gentes mais rápido e Jesus volta mais rápido. Isso não tem possibilidade de ser verdade, né? Existe um dia e hora determinado, nós não podemos adiantar ou atrasar, tá ok? E esse versículo aqui, todas as gentes, na verdade está escrito todas as nações, ok? Então, esse aqui já se cumpriu também. Não existe nação no mundo onde o evangelho não esteja. Por exemplo, um dos países é a Albânia, um dos países mais comentados no mundo, fica naquela janela que chamam janela 10/40, 1,5% da população é cristã. Ok, mas o evangelho está lá. Então se cumpriu a palavra de Jesus. Esse evangelho seria pregado em todas as nações, iria alcançar todas as nações. A Albânia, existem cristãos lá. Então, existem cristãos lá. E esse 1,5% provavelmente são cristãos de verdade. Não deve existir seita lá, porque os muçulmanos lá, eles perseguem mesmo. Eles perseguem mesmo. Bom, outros sinais que nós esperamos, os antigos, quando Gunnar Wingre veio para o Brasil, ele esperava o retorno de Israel para a terra de Canaã. Era um sinal. Por exemplo, se Gunnar Wingre estivesse pregando ou dando uma aula, uma escola bíblica, como eles faziam, e a irmã fizesse essa mesma pergunta que a irmã acabou de fazer, um sinal que o Gunnar Wingre iria citar, que o Lourenço Ouço iria citar, seria Israel voltar para a terra de Canaã e se desenvolver a ponto de de ter capacidade de construir um templo. No momento do Gunnar Wingre, quando ele estava no Brasil, isso não existia. Hoje existe. Então, esse sinal também já se cumpriu, ok? Esse sinal já se cumpriu. Então, nós podemos dizer que todos os sinais já se cumpriram. Não existe assim um sinal que a gente possa dizer Jesus Cristo ainda não pode voltar agora. Não existe um sinal que a gente possa dizer isso. A pregação do evangelho já está em todo mundo. E um sinal que a Bíblia diz também seria um momento de terrível guerra, né? Um momento em que o mundo estaria precisando que um indivíduo aparecesse oferecendo uma aliança de paz para o mundo. E um momento e nós podemos dizer que esse sinal já se cumpriu, porque o que seria esse sinal? Seria o mundo estar preparado para aparecer alguém que iria propor essa aliança de paz. Como eu disse para vocês no tópico anterior, inclusive hoje, dia 24 de setembro de 2025, inclusive, se alguém puder lembrar, acho que foi no dia 11 de setembro que aquele homem conservador levou um tiro no pescoço, né? Deixa eu ver, levou o tiro no pescoço, acho que foi no dia 11 de setembro. É Kirk o nome da pessoa, até me fugiu agora. Charlie Kirk. Não? Quando foi que ele levou esse tiro? Foi no dia 11 de setembro. Você sabe que o dia 11, esse dia, ele é um dia especial no satanismo. Principalmente quando teve o ataque às Torres Gêmeas. Isso foi muito comentado, né? Ah, não, mas ele levou o tiro no dia 10.
Ele levou o tiro no dia 10, estou confirmando aqui. Estou em busca do atirador que assassinou o ativista conservador na quarta-feira, dia 10 de setembro. Então, então, essa questão do templo, como eu expliquei para vocês, podemos dizer que o mundo está preparado. O mundo está preparado para essa aliança de paz. Ok? Outro sinal, a irmã Márcia Delgado, que fez a pergunta, outro sinal que nós podemos dizer que já se cumpriu também é o sinal que o apóstolo Paulo colocou da igreja se desviando, apostatando da fé, tá ok? Vamos ler essa referência? E eu considero que esse sinal, ele também já se cumpriu, tá bom? Deixa eu pegar aqui apostasia. Vamos abrir a nossa Bíblia aí na epístola do apóstolo Paulo. Vamos ler 1 Timóteo 4:1 e depois lemos 2 Tessalonicenses capítulo 2. Porque 2 Tessalonicenses é mais longo, né? Tá bom? Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu digo que já se cumpriu também, e está em pleno cumprimento. Mas vamos ler também 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou ler o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A manifestação do homem do pecado, ou seja, a manifestação do anticristo, ocorre no exato momento que a igreja é tirada da terra, porque depois o apóstolo Paulo diz que ela é tirada e ele se manifesta. Aqui ele diz que ele se manifesta, tá bom? E ocorre a vinda de Cristo, ela é tirada. Então ocorrem ao mesmo tempo, tá bom? Então essa apostasia que o apóstolo Paulo falou aqui, o que é? A apostasia é você mudar uma doutrina essencial, a doutrina da salvação, tá bom? E o que está acontecendo com a Assembleia de Deus, por exemplo? A Assembleia de Deus está apostatando da fé. Quando tem dentro da Assembleia de Deus pessoas propondo que a Assembleia de Deus mude a doutrina da salvação, isso é uma apostasia, irmãos. Porque se você muda a doutrina da salvação, você se reconhece herege. E a Assembleia de Deus tem pastores propondo que a Assembleia de Deus mude a doutrina da salvação para o calvinismo. E preste atenção, ainda tem pessoas propondo que a Assembleia de Deus mude a doutrina da salvação para o arminianismo. Nós não somos arminianos. Isso é uma cilada para a Assembleia de Deus. Tá bom? Porque se você se disser arminiano, Armínio, ele batizava recém-nascido. O batismo de Armínio é o batismo da Babilônia apocalíptica. O batismo de recém-nascido é o batismo da Babilônia apocalíptica. Todas essas igrejas que praticam batismo de recém-nascido não tem saída para elas, irmãos. Se elas quiserem ter realmente o batismo cristão, elas têm que procurar uma igreja que só batiza adulto. Agora, de onde está vindo essa influência para a Assembleia de Deus mudar a doutrina da salvação? De onde? Parece coincidência, mas não é. No bloco anterior, falei para vocês sobre a maçonaria trazer as igrejas protestantes para o Brasil. E desde o começo, Lutero, Calvino, todos eles eram ligados à maçonaria. Eu normalmente digo que Lutero e Calvino eles eram bonecos nas mãos dos gnósticos. Eles não sabiam, mas a história comprova. Eles foram influenciados, protegidos, influenciados por gnósticos cabalistas, que são todos sistemas judaicos satanistas. O gnosticismo
nasceu no meio judaico, a história comprova, foi aquele Simão, aquele mago Simão que confrontou o apóstolo Pedro, ele é que gerou o gnosticismo. O gnosticismo, a maçonaria gnóstica, o gnosticismo, ele é o paganismo judaico, que nasceu, segundo a história, com quem? Com os filhos que Salomão teve com aquelas mulheres pagãs. Então, Lutero e Calvino foram influenciados por eles. Então, tanto que a história comprova, todos eles vieram para o Brasil com dinheiro da maçonaria. E são eles que estão influenciando a Assembleia de Deus para a Assembleia de Deus mudar a doutrina da salvação. São eles. Então, isso não é coincidência. Eu normalmente digo para os meus alunos, humildemente, que eu matei o calvinismo. Eu mostrei toda a origem satânica do calvinismo, e vai ser enganado e vai para o inferno quem quiser. Porque a origem é essa aí, é o gnosticismo e a maçonaria. Todas as igrejas calvinistas e luteranas, todas as igrejas protestantes e reformadas, todas elas não passam de um movimento da maçonaria, não passam de um movimento da maçonaria, do gnosticismo. Por isso, a maçonaria investe tanto neles. Então, eles estão propondo a mudança da doutrina da salvação. Isso é apostasia, irmãos. E o que ocorre? Aí eu vou ser antiético aqui, já vou dar espaço para a irmã Márcia falar, mas deixa eu só completar essa parte. Eu vou ser antiético aqui, mas eu tenho que falar. Em agosto de 2022, a Assembleia de Deus fez uma aliança educacional com as igrejas reformadas. Tá bom? Isso saiu no Mensageiro da Paz, agosto de 2022. Essa aliança tem que ser desfeita. A Assembleia de Deus tem que se livrar dessa influência. Eu garanto para vocês, muitos dos problemas que a Assembleia de Deus está tendo, problemas espirituais com rebeliões, um monte de casos ruins na Assembleia de Deus, muitos desses problemas vêm da influência das igrejas protestantes e reformados. E a Assembleia de Deus fez uma aliança com eles. E tem no seio da Assembleia de Deus pessoas defendendo que a Assembleia de Deus mude a doutrina da salvação e adote a doutrina da salvação das igrejas reformadas, que foi organizada por quem? Por Agostinho de Hipona, da igreja que praticava paganismo. E Agostinho de Hipona se inspirou aonde? No maniqueísmo, que era gnóstico, que era paganiano, praticava paganismo. Então, a história comprova. A história comprova. Eu mostro tudo isso facilmente, dou aula desse assunto há 38 anos, então a história comprova. Né? Igreja católica não é igreja cristã, os gnósticos tomaram a igreja de Roma, com certeza nos dias de Constantino, mas já vinham influenciando aquela igreja de Roma, tanto que ela já tinha adotado o batismo de recém-nascido, o batismo inválido, adotou lá nos anos 253. Aquele diálogo com a inteligência artificial que eu passei para vocês, até a inteligência artificial confirma, tá bom? Então, também a apostasia, nós podemos dizer que já está entre nós, tá bom? Irmã Márcia levantou a mão, irmã Márcia? Ela que fez a pergunta, pode falar, irmã Márcia. Respondi a questão? Não, respondeu. Só que o senhor falou um fato aí que eu ouvi falar sobre esse termo arminianismo, né? Isso. O senhor poderia explicar? Porque então, eu escutei sobre isso, mas eu não sabia o que era. Se puder explicar. Tá bom. Isso é bom. Explicar para vocês, vocês vejam que cilada, né? A Assembleia de Deus, ela está se dizendo arminiana. Só que Armínio, quem foi Armínio? Armínio foi um protestante calvinista. Então vocês já sabem a origem dele. Armínio foi batizado aonde? O batismo dele é o batismo da Babilônia apocalíptica. Todas as igrejas que batizam recém-nascido, o batismo deles é o batismo da Babilônia apocalíptica. Se você pegar a obra, você veja que a Assembleia de Deus traduziu de Armínio, essa obra, ela defende o batismo de recém-nascido. Eu tenho aqui, eu tive que comprar a obra, tá bom? Ela defende o batismo de recém-nascido. Ou seja, começa que o batismo dele
Então, ele viveu na Holanda, foi um discípulo de Calvino e acabou que nesses últimos anos a Assembleia de Deus começou a se dizer arminiana. Só que Armínio não era cristão, começa pelo batismo. E a doutrina da salvação de Armínio não é a doutrina da salvação da Assembleia de Deus. E isso está dentro da Assembleia de Deus já. Ou seja, a Assembleia de Deus já está pregando uma doutrina da salvação herética e não sabe. Por quê? Qual é a doutrina da salvação de Armínio? Eu não vou ler, poderia pegar o documento ali, mas depois eu passo para vocês lá. Eu coloquei isso até no material didático, tem o irmão Ronaldo Botelho, que foi aluno lá do COM, ele estudou isso. Eu coloquei lá o texto de Armínio, o que Armínio fala sobre a doutrina da salvação. Bom, primeiro falar, a nossa doutrina da salvação qual é? Ela é fundamentada na Bíblia. A Bíblia, Deus disse claramente para Moisés e para Israel, olha, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. O termo escolhe no hebraico, ba'ar, é poder de decisão, é livre-arbítrio. Então a doutrina da salvação é, Deus construiu a doutrina da salvação, claro, com a morte de Jesus na cruz, e ele agora te oferta ela. Você quer essa doutrina da salvação ou você escolhe a morte? É isso que está na Bíblia, tá bom? Bom, o que Armínio pregava? Armínio pregava, então nós pregamos o seguinte, que o homem ele tem livre-arbítrio sempre, em qualquer situação. Se o homem aceita a doutrina da salvação, aceita Jesus, tá bom? Ele usou o seu livre-arbítrio. Se ele se desvia, ele usou o seu livre-arbítrio, tá bom? Armínio ele já não pregava assim. Armínio ele dizia o seguinte, o homem tem livre-arbítrio, mas só para se desviar do evangelho. Se desviou do evangelho, para ele voltar para o evangelho, por que ele volta? Deus predestinou ele. Aí o homem se desviou do evangelho de novo. Eu vi pessoas que se desviaram N vezes, né? Segundo Armínio, por que ele se desviou? Ele usou o livre-arbítrio. Mas se ele volta, Deus predestina ele. Entenderam? Essa não é a doutrina da salvação bíblica e não é a doutrina da salvação da Assembleia de Deus. Isso está errado. A doutrina da salvação da Assembleia de Deus diz que o homem vai para o evangelho pelo livre-arbítrio ou ele se desvia do evangelho pelo livre-arbítrio. Essa doutrina de Armínio, ela faz o mesmo que a doutrina de Calvino faz, é atribuir o mal a Deus. Tá bom? Atribuir o mal a Deus. Como? Pegue um personagem da história, Caim. Caim, por que ele apresentou uma oferta ruim? Bom, Caim não tinha Jesus, tá ok? E segundo Armínio, quem não tem Jesus, ele não tem livre-arbítrio. Tudo que ele faz é predestinado por Deus. Então, por que Caim apresentou uma oferta rejeitável? Calvino com certeza diz e Armínio também vai dizer. Ele fez isso porque Deus predestinou ele. Armínio vai dizer, ele não tinha livre-arbítrio porque ele não tinha Jesus. Tá bom? E depois, por que Armínio decide matar Abel? Porque Deus predestinou ele. A doutrina de Armínio diz isso. Ok? Se Armínio aceitasse Jesus e se desviasse, aí ele teria usado, se Caim, vamos dizer, se convertesse a Deus, mas aí ele teria sido predestinado por isso. Mas se ele se desvia, segundo Armínio, aí ele usa o livre-arbítrio. Essa interpretação é até irracional. A interpretação de Calvino é satanista, mas ela é racional. Ou o homem faz tudo porque Deus predestina, ou o homem tem livre-arbítrio. Vamos dizer, para falar de racionalidade, o único racional aí foi Calvino. Mas ele assumiu, já que Agostinho de Hipona falava, que Deus predestina para o bem, aí ele falou, então Deus tem que predestinar para o mal também. Ele era só um racional político. Calvino ele não era como Lutero, como Zwinglio, que era um sacerdote daquela religião. Lutero, Zwinglio, eles faziam invocação ao mundo dos mortos para tirar a alma de purgatório. Essa é a religião de Baal. Então, eles eram mesmo praticantes da religião de Baal. Calvino, ele era um político, ele nunca foi sacerdote. Ele era um político. E, irracionalmente, ele falou, se Deus predestina para o bem,
como diz Agostinho de Hipona, então ele predestina para o mal também. Por isso que, na interpretação dos calvinistas, os anjos que pecaram, pecaram porque Deus ordenou que eles pecassem. Né? Porque Deus predestina tudo na visão dele. Tá bom? E como eu falei para vocês, então o querubim ungido se tornou o demônio, não foi por livre-arbítrio dele, foi porque Deus predestinou. Isso é uma mensagem satânica, irmãos. Quem prega isso está preso no satanismo. Eu não tenho dúvida de falar isso. Pode as pessoas, de repente, alguns me chamam de extremista, mas não é, irmãos. Quem prega isso, meu Deus do céu, isso é até de uma ignorância muito grande, mas está escrito lá na declaração, na confissão de fé de Westminster. É o que os calvinistas pregam aí. Essas pessoas podem estar entre nós, mas é claro que não. Mas eles estão. E através de Armínio, a mesma mensagem de Calvino está. Porque, segundo Armínio, tá bom? A criatura que está em pecado, no caso o homem, ele só volta para Deus se Deus... tudo que ele faz é predestinado por Deus. Então, se o homem ele comete algum mal, sem ter Jesus, se ele comete algum mal, ele foi predestinado por Deus. Porque ele não tem livre-arbítrio quando ele não tem Jesus. Então, no final, por que o Putin invadiu a Ucrânia? Por que ele está matando aquele monte de pessoas? Por que o Putin, por exemplo, mandou matar, segundo foi denunciado, pessoas que estavam se levantando contra ele na Rússia? Por que ele mandou matar essas pessoas? Bom, ele não tem Jesus, então ele não tem livre-arbítrio, segundo Armínio. Se ele não tem livre-arbítrio, foi Deus que predestinou ele a fazer isso. Entenderam? A mensagem de Agostinho de Hipona, de Lutero, de Calvino e de Armínio, todas elas dizem que em algum momento Deus ordena o mal. Pode pegar isso que eu acabei de falar para vocês e reproduzir para todo calvinista, arminiano, e eu quero ver eles refutarem o que eu estou falando, porque é exatamente o que eles pregam. É exatamente o que eles pregam. E essa mensagem, pode esquecer, Deus não está nessa mensagem mais de jeito nenhum. Essa é uma mensagem que ela torna o nosso Deus responsável pelo pecado, pelo mal no mundo. Tá bom?